Oi, galerinha do nono ano, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades lá no caderno de atividades, da página 35 à página 38. E vamos trabalhar também com a seção que finaliza o nosso capítulo lá na nossa apostila, que é a hora do estudo, da página 50 até a página 54. Então, primeiramente, a correção das atividades no caderno de atividades, né, dos exercícios. Lá na página 50 do caderno de atividades, nós começamos então com o exercício número 7, que foi o exercício que foi iniciado então na aula anterior. Nesse exercício, vocês precisavam transformar os períodos compostos em períodos simples. Então, vocês precisavam colocar aí esse verbo da oração subordinada, precisavam transformar ele num substantivo, correto? Então, o que vocês vão fazer? Deixa eu deixar maior aqui um pouquinho para vocês. Acho que agora melhorou, né? Então, vamos lá. Vocês precisavam, então, transformar o verbo da segunda oração, da oração subordinada, em um substantivo. Então, a letra A ficou, ao invés do verbo devolver, vocês transformaram no substantivo devolução e tiraram a conjunção. Esse mesmo processo vocês iriam fazer com todas as frases. Então, retirar a conjunção integrante da oração principal com a oração subordinada e transformar o verbo da segunda oração em um substantivo. Então, a letra A ficou, é bem melhor a devolução do livro. Letra B, é importante a sua presença. Letra C, é necessária a sua volta. Letra D, é fundamental a adaptação de todos ao novo modelo. Letra E, é provável a revolta deles contra o aumento de preços. F, é importante o seu engajamento nessa luta. G, convém a sua reavaliação dos livros. H, será melhor o perdão das dívidas. No exercício número 8, vocês precisavam transformar os verbos das orações subordinadas substantivas predicativas em substantivos. Então, vocês iriam colocar aqui mais ou menos o processo parecido com o anterior, né? Vocês tinham o verbo reivindiquem e vocês iriam trocar pelo substantivo conveniente, né? Que fosse o que tivesse correlação aí com o verbo. Então, ficou aqui reivindicação e também tirando a conjunção, tá? Então, na letra A do exercício número 8, ficou: o mais provável é o redirecionamento dos seus projetos. Letra B, o problema maior é a sua ida para São Paulo. Letra C, o desejo de Juca é a vitória do seu time. Letra D, o mais importante é a sua avaliação do livro. Letra E, a aspiração de Marcos é a obtenção de um bom emprego. Letra F, o mais importante é a saída de todos. Letra G, o necessário agora é a sua leitura do livro. Letra H, o fundamental é a sua compreensão do texto. Letra I, a maior preocupação é a sua demora durante a avaliação. Letra J, o ideal é a divisão do caderno em partes iguais. Letra K, o fundamental é o seu regresso ao jogo em boas condições. Exercício número 9. Vocês precisavam transformar o elemento que estava grifado em oração subordinada substantiva, conforme o modelo que vocês tinham aqui, né, no exercício número 9, tá? Então, aqui vocês iriam fazer o processo inverso. Vocês iriam transformar esse substantivo no verbo dessa segunda oração e colocando a conjunção, além de fazer os ajustes necessários, tá? Então, vocês tinham ali na letra A o elemento grifado, o aumento do preço da gasolina. Como que ficou a resolução? Foi anunciado ontem que o preço da gasolina aumentará. Então, vocês pegaram aumento, que era o substantivo que tinha na segunda, certo? E transformaram em verbo e acrescentaram também a conjunção integrante. Era dessa forma que vocês iriam proceder em todas as alternativas, né, do exercício número 9.
tá bom? Letra B, como que ficou? É importante que todos os professores estejam presentes no colégio pela manhã. Letra C, era esperado que os atletas se reabilitassem. Letra D, o importante é a inscrição dos alunos no campeonato. Era o que vocês tinham, né? Como que ficou? O importante é que os alunos se inscrevam no campeonato. Letra E, hoje é necessário que se restabeleçam as regras. Letra F, nossa esperança é que todos tenham entendido. No exercício número 10, vocês iriam classificar as orações entre subjetivas e substantivas predicativas, tá? Então, a letra A, ela é predicativa. Letra B, subjetiva. Então, só para relembrar, quando que ela é predicativa? Quando na minha frase principal, na minha oração principal, eu tenho um verbo de ligação. E eu tenho também, além do verbo de ligação, eu já tenho o sujeito da minha frase na oração principal, certo? Então, ela é predicativa nesse caso. Quando que ela é subjetiva? Quando eu não tenho sujeito na oração principal e, consequentemente, não vou ter o verbo de ligação, tá? Só para relembrar para vocês. Letra C, subjetiva. D, subjetiva. E, subjetiva. F, subjetiva. G, predicativa. H, predicativa. Deixa só eu erguer um pouquinho aqui a página. Letra I, subjetiva. J, subjetiva. K, predicativa. L, subjetiva. M, subjetiva. N, predicativa. O, predicativa. P, predicativa. Q, subjetiva. R, predicativa. S, subjetiva. E a letra T, ela é predicativa, tá? Aqui, vocês iriam completar, né? Era pessoal, aí cada um ia fazer a sua frase de acordo com o que estava pedindo, né? Então, vocês iriam completar com o que estava sendo pedido aqui, né? Vocês já tinham a oração principal e vocês iriam completar com cada frase aqui, né? A oração subordinada, no caso, ou predicativa ou subjetiva, de acordo com cada questão ali, certo, gente? No exercício número 12, vocês iriam transformar a frase, iriam colocar ela, reescrever elas, né, com oração subordinada na forma reduzida, certo? Então, na forma reduzida, vocês iriam tirar a conjunção e iriam trocar o verbo também, né? E iriam trocar esse verbo, geralmente ele iria passar para o infinitivo, dependendo do caso, né? Então, a letra A, é importante você comparecer no horário. Letra B, é fundamental todos compreenderem o conteúdo. Parece ser interessante o filme. Letra D, é necessário você aceitar a decisão tomada. Letra E, o melhor é que eles cheguem mais cedo, que era a frase normal, né? Como que ficou? O melhor é eles chegarem mais cedo. Letra F, é indispensável a sociedade reconhecer o trabalho dos professores. Letra G, é necessário atendermos bem os clientes. Letra H, é necessário dirigir com cuidado. Ok, gente? Então, aqui nós finalizamos a correção dos exercícios que foram propostos para vocês na aula anterior, tá certo? E aí, então, vocês já podem pegar a apostila de vocês lá na página 50, no finalzinho da página 50, tá? Tem algumas atividades aí que a gente não vai realizar no momento, tá? Então, a gente vai dar continuidade a partir da página 50, tá ok? No exercício número 1 dessas atividades que eu vou propor para vocês hoje, então que vocês façam a resolução, vocês vão escrever uma frase que contenha predicado nominal, tá? Então, essa frase, para ter predicado nominal, ela tem que ter um verbo de ligação, tá ok? Aqui, vocês vão ter que completar o quadro, né? Esse aqui, na verdade, é como se fosse um resumo esquemático, com as informações que estão faltando,
sobre a oração subordinada substantiva predicativa e sobre a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Aí vocês vão completar com o que está sendo pedido aqui, com o que está faltando, de acordo com as características de cada uma dessas frases, né, dessas orações subordinadas, tá bom? Então, é para que vocês façam, completem, né, essas informações. Já na página 51, nós iniciamos uma sessão que vem em todo final de capítulo, né, das nossas matérias, que chama de hora do estudo, né? Então, nesses exercícios, pedido para que vocês façam uma forma de revisão de conteúdos para ver assim como que vocês estão com relação aos conteúdos que foram apresentados nesses capítulos, tá? Então, eu vou dar uma explicação assim bem rápida, até porque o objetivo deste capítulo em específico, né, dessa sessão da apostila, é testar aí os conhecimentos de vocês também, né? Então, é mais uma explicação bem rapidinha mesmo, para que vocês tentem fazer por si só, tá? Então, vocês vão ler um trecho, tá? Uma campanha publicitária, e daí vocês vão dizer qual é o objetivo básico dessa campanha, tá? Tem algumas alternativas aqui. Então, esse texto, o texto do exercício número 2, ele foi tirado do Enem, tá? A mesma coisa. Nesse sentido, né, vocês vão ler essa propaganda, né? Ele diz que os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para quê? Para que eles usam a metáfora do pesadelo aqui, né? Então, vocês têm que analisar a imagem verbal, né? A imagem, que é o texto não verbal, e a imagem e o texto verbal, que é o que está escrito, tá? Para saber aí colocar qual das alternativas é a correta, certo? Metáfora é aquela comparação, vamos dizer assim, que ele está fazendo entre uma coisa e outra, tá? Na próxima página, que é a página 52, vocês têm um anúncio, tá? Um anúncio feito pelo SUS, né? Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o Ministério da Saúde, tá? Então, primeiro vocês vão grifar o título da campanha, tá? Depois, sobre o que trata essa peça publicitária, qual que é o tema, qual que é o assunto. No exercício número 5, qual que é o principal objetivo desse texto, tá? Então, vocês vão tirar lá do texto, do anúncio, um fragmento, né? Uma parte que comprove a resposta que vocês deram como sendo objetivo, tá bom? Número 6. O que reforça a ideia de que a participação da população brasileira na campanha foi muito grande, né? O que dá essa ideia aí de que essa participação foi satisfatória, foi grande, né? Quem foram as pessoas que participaram da realização dessa campanha? 8. Com base na resposta anterior, reflita sobre a importância de elencar os parabenizados para cumprir o objetivo principal do texto. Elencar seria como se fosse numerar aí, né? Dizer quais foram. Número 9. O que sugerem a expressão destacada, mais um desafio? O que sugere essa expressão, mais um desafio? Número 10. Analise novamente o anúncio e descreva os elementos não verbais que o compõem, ou seja, a imagem. O que compõe a imagem? O que vocês estão vendo de elemento não verbal, tá? Número 11. O que está escrito em cada um dos cartões que compõem o contorno do cartaz central? O que está escrito nesses cartões? Número 12. Analise as cores e a disposição, ou seja, como que eles foram colocados, né? Como que eles foram dispostos. O que você observou em relação às cores e à disposição dos cartões? Número 13. Qual é o objetivo da disposição desses cartões coloridos? Não sei, vocês vão me dizer aí, né? Número 14. Além do objetivo principal, que outra intenção tem o texto? Além desse objetivo principal, né? Que vocês colocaram lá no início. Qual que é o outro? Qual seria a outra intenção desse texto? 15. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Número 15. Que orientações são dadas ao leitor em relação à prevenção contra a influenza H1N1? Né? Quais são as orientações que são passadas ao leitor aí? Número 16. Releia o título do anúncio. Ele incorpora a mesma estrutura e linguagem de quê? De um verso de poema, de uma manchete de jornal ou de uma orientação de manual?
Número 17. Por que foi incorporada essa estrutura de composição? Ou seja, por que tem essa composição nessa peça institucional, nessa propaganda e nesse anúncio publicitário, melhor dizendo, né? Com qual objetivo? Número 18. Que outros elementos textuais comprovam a intencionalidade de incorporar a linguagem jornalística ao texto publicitário? Que outros elementos do texto revelam que a intencionalidade é de uma questão jornalística a esse texto, tá? Número 19. Que informação está exposta nessa parte do cartaz? Por que tem essas informações aqui, tá? A que elas se referem? Por que elas estão aqui? Número 20. Aí aqui vocês têm um pouquinho a questão das orações subordinadas, né? As orações reduzidas. Quando elas estão no infinitivo, como que tá o verbo, no gerúndio e no particípio, tá? Lembrando lá as terminações de cada uma, né? No infinitivo, geralmente, ela vai terminar com o R. No gerúndio, é o NDO. E no particípio, é o DO. No caso aqui, foi terminada, né? Porque está se referindo à aula, né? Mas geralmente DO, certo? Então, infinitivo, gerúndio e particípio. As terminações geralmente são essas em que ocorrem nas formas nominais do verbo. Então, vocês têm aqui um trecho. É preciso continuar se prevenindo. Vocês vão me dizer primeiro quantas orações existem nesse trecho. E depois, esse continuar se prevenindo equivale a quê? Estar prevenido eventualmente, ou seja, de vez em quando, ou prevenir-se constantemente, né, de forma contínua. Tá bom? Então, nono ano, aqui eu encerro com vocês a correção dos exercícios anteriores do caderno de atividades que foram propostos para vocês e também a explicação desses exercícios aqui na apostila da página 50 até a página 54. São esses exercícios que vocês vão fazer a resolução e vão me mandar conforme vocês já estão fazendo, tá? Eu quero dizer para vocês, então, que eu estou bem contente com as atividades que eu estou recebendo de vocês, tá? Continue me mandando para que a gente possa fazer um trabalho legal aí, continuar conversando, continuar interagindo, digamos assim, para que a gente dê continuidade aos nossos conteúdos, ao nosso conhecimento, tá ok? Então, vocês fazem a resolução desses que eu passei hoje, me mandam pelo WhatsApp, tá? Que daí na próxima aula a gente conversa mais um pouquinho sobre eles. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.